Olá, tudo bem com vocês? Que bom ter cada um de vocês aqui. Eu criei este canal com o intuito de ajudar pessoas a conhecerem o poder de Deus e a fortalecerem a sua fé. Aqui, nós não discutimos religião. Nós falamos de transformação, de propósito e de esperança. Então seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. A história de hoje é uma das mais inspiradoras de toda a Bíblia. Hoje, nós vamos falar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma jornada de fé, coragem, arrependimento e, acima de tudo, restauração. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar com você através desta história. Tudo começa em Belém, uma pequena cidade de Israel. Ali vivia um homem chamado Jessé, pai de 8 filhos. O mais novo deles era Davi, um jovem pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam em guerras e banquetes, o lugar de Davi era no campo, cuidando do rebanho. Sozinho, muitas vezes esquecido, mas sempre fiel no seu dever. Davi passava seus dias entre os montes, tocando sua harpa, escrevendo canções e, o mais importante, conversando com Deus. Foi ali, no silêncio do campo, longe dos olhos de todos, que ele aprendeu o que muitos jamais entenderiam em palácios luxuosos. Foi ali que nasceu em seu coração a confiança expressa no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi ali, no anonimato, que Deus começou a moldar o coração de um futuro rei. Ninguém o via, mas Deus via. Enquanto os olhos humanos o ignoravam, o céu o observava com muita atenção. Um dia, essa rotina foi quebrada. O profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé com uma missão divina: ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, alto e de boa aparência, ele pensou consigo mesmo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas a voz de Deus foi clara e imediata: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Um a um, os 7 filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi o escolhido. Intrigado, Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? E Jessé respondeu, quase como uma nota de rodapé: falta ainda o menor, que está lá cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo. E quando Davi, aquele jovem ruivo e de boa aparência, entrou, o Espírito Santo confirmou a Samuel: é este, levanta-te e unge-o. Naquele momento, diante de toda a sua família surpresa, o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia. O menino esquecido, o último da lista, se tornara o escolhido de Deus. Pouco tempo depois, Israel enfrentava seu maior inimigo, os filisteus. No campo de batalha, um guerreiro gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, desafiava e humilhava o exército de Deus por 40 dias. Todos, do soldado mais simples ao rei Saul, tremiam de medo. Foi nesse cenário que Davi apareceu, enviado por seu pai apenas para levar pão e mantimentos aos seus irmãos. Ao chegar lá, ele ouviu os insultos do gigante e, indignado, perguntou: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém acreditava nele. Seus irmãos o repreenderam, e o próprio rei Saul duvidou de sua capacidade. Mas Davi tinha uma convicção que vinha de suas experiências no campo. Ele disse ao rei que o mesmo Deus que o livrara das garras do urso e do leão para proteger suas ovelhas também o livraria daquele gigante. Armado apenas com sua fé, uma funda e 5 pedras lisas que pegou de um ribeiro, ele correu em direção ao campo de batalha. Golias zombou dele dizendo: sou eu algum cão para vires a mim com paus? A resposta de Davi ecoa até hoje como um hino de fé: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma única pedra, lançada com precisão, foi o bastante. O gigante caiu por terra. Com a própria espada de Golias, Davi selou a vitória. Naquele dia,
Deus mostrou a uma nação inteira que a fé é maior que qualquer força humana e que o pequeno, quando está com Deus, se torna invencível. Depois dessa vitória espetacular, Davi se tornou um herói nacional. As mulheres de Israel cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Mas a fama, como muitas vezes acontece, despertou a inveja. O rei Saul, consumido pelo ciúme e pelo medo de perder o trono, começou a perseguir Davi implacavelmente. Por anos, a vida de Davi foi uma fuga constante. Ele se escondeu em cavernas, desertos e cidades inimigas. Chorou, sentiu medo, mas nunca perdeu a fé. E, principalmente, nunca levantou a mão contra Saul, mesmo quando teve a oportunidade clara de matá-lo. Em 2 ocasiões, Davi poupou a vida do rei, dizendo: Não estenderei a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Esse gesto revela o caráter de um verdadeiro homem de Deus. Davi sabia que o trono que vem de Deus não precisa ser conquistado na marra, com violência ou traição. Ele vem no tempo certo, pela mão do próprio Deus. E assim foi. Após a morte de Saul em batalha, Davi foi finalmente coroado rei sobre todo o Israel. O menino pastor do campo agora governava uma nação. Como rei, Davi foi brilhante. Ele conquistou territórios, unificou as tribos, estabeleceu Jerusalém como a capital. E num dos momentos mais gloriosos de seu reinado, trouxe de volta a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para o meio do povo. E ele não a trouxe com uma solenidade fria. Davi dançou diante da arca com todas as suas forças, sem se importar com o que os outros pensariam, porque ele sabia que toda a sua glória, toda a sua força, vinha do Senhor. Mas a Bíblia é honesta e nos mostra que mesmo os maiores homens de Deus são humanos e têm momentos de fraqueza. Em um tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi ficou no palácio, e foi nesse momento de ócio que ele viu Batseba, esposa de seu fiel soldado Urias, e cedeu à tentação. Para esconder seu pecado, Davi cometeu um erro ainda maior. Arquitetou a morte de Urias na frente de batalha. Foi um dos capítulos mais sombrios de sua vida, mas Deus, em sua misericórdia, não o abandonou. Ele enviou o profeta Natã, que com uma parábola sábia o confrontou diretamente. Tu és esse homem. O coração de Davi se quebrou. Em profundo arrependimento, ele escreveu o Salmo 51, uma das mais belas orações de confissão da Bíblia, clamando: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi pecou gravemente, mas seu arrependimento foi genuíno, e isso abriu as portas para a restauração de Deus em sua vida. Apesar do perdão, as consequências do pecado trouxeram anos de dor e sofrimento para a casa de Davi. Sua vida foi marcada por vitórias, mas também por muitas lágrimas. Seu próprio filho, Absalão, se rebelou contra ele, conquistou o coração do povo, tomou o trono e forçou Davi a fugir de Jerusalém mais uma vez, agora já idoso. Mesmo diante dessa traição dolorosa, o coração de pai prevaleceu. Quando recebeu a notícia da morte de Absalão em batalha, Davi não celebrou a vitória política. Ele chorou amargamente, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido em seu lugar. Mesmo em meio à mais profunda dor, ele continuava sendo o homem segundo o coração de Deus, um homem que entendia de amor, de dor, e que, no fim, sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Davi envelheceu, cheio de experiências, canções, arrependimentos e redenção. Ele viu o poder de Deus em cada estação da sua vida, na juventude anônima, na glória da batalha, na vergonha da queda e na beleza da restauração. No fim de sua vida, antes de morrer, Davi passou o bastão para seu filho Salomão, com um conselho que serve para todos nós. Sê forte e mostra-te homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos. Davi morreu em paz, após reinar por 40 anos, mas seu legado jamais terminou. De sua linhagem, séculos depois, viria o Messias prometido, Jesus Cristo, que muitas vezes é chamado de Filho de Davi. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais qualificados,
os mais fortes ou os mais perfeitos aos olhos humanos. Ele escolhe aqueles que, apesar de suas falhas, têm o coração voltado para ele. Davi foi pastor, guerreiro, rei, pecador e, acima de tudo, um adorador. E mesmo com seus erros, ele nunca deixou de amar desesperadamente a presença de Deus. Talvez hoje você se sinta pequeno, esquecido no seu campo, ou talvez esteja fugindo nas cavernas da vida, ou quem sabe, lidando com as consequências de um erro do passado. Lembre-se de Davi, o Deus que o encontrou no campo, que o levantou diante de um gigante, que o perdoou e o restaurou, é o mesmo Deus que está olhando para você agora. Ele te vê, mesmo quando ninguém mais vê. Ele conhece o seu coração e tem um plano para a sua vida. Permaneça fiel, adore mesmo durante as lutas, e confie no tempo de Deus, porque o Deus que levantou Davi também quer levantar você. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a escrever aqui nos comentários: eu quero ter um coração como o de Davi. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre-se sempre, o homem vê o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Deus te abençoe e até a próxima.